fé, amor e esperança. Pão nosso de cada dia, o seu alimento diário. Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos de volta para o nosso devocional diário, o nosso Pão Nosso de Cada Dia. Bem, e o assunto do nosso devocional diário é batalha espiritual. E o texto sagrado, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 43, ele traz um assunto importante, falando a respeito da estratégia de Satanás. Pense bem nesta palavra, a estratégia de Satanás. O texto diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bem, como é importante nós darmos atenção ao fato de que Satanás tem suas estratégias. E uma das estratégias de Satanás é voltar para a casa de onde ele saiu. Não é? E aqui está se tratando a respeito da vida do próprio homem. Mas nós também podemos compreender que existem muitas casas, existem muitos lares que são atacados, que são atingidos por forças espirituais do mal. Não é verdade? E por quê? Por que esses lares são atingidos? Por que essas casas são atingidas? Por que essas famílias são atingidas? Porque lhes falta a proteção espiritual. Falta a luz de Deus, a presença de Deus dentro daquela casa, naquele meio familiar. Não é verdade? E aí, o mal, ele passa a ter acesso livre para criar todo tipo de problema dentro de uma família. Problemas como vício, problemas como brigas, desentendimentos, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, enfim. É aquela confusão que você já sabe que existe dentro de muitos lares. Mas isto é ação do mal, não é? Isto é ação do mal. Agora, o que podemos fazer para mudar esta situação? É justamente expulsar o mal dessa casa, é libertar esta casa, é libertar esta família do mal, não é? Porque a nossa luta não é contra aquilo que nós vemos. A nossa luta espiritual é contra aquilo que nós não vemos. Então, nós precisamos lutar pela libertação da nossa casa. Dentro de cada família, precisa levantar-se um líder espiritual, não é? Dentro de cada família, é necessário que alguém se levante com fé, em oração, em clamor, em busca, para libertar aquela família. Alguém precisa buscar a Deus em favor daquela casa, para que o mal saia. Mas dê atenção a isso. O mal, ele sai. O mal, ele vai embora. Mas a estratégia do mal é voltar para a casa de onde ele saiu. Por isso, a nossa oração, a nossa busca pela família, sabe, a nossa dedicação pela nossa família, a cobertura espiritual que a família precisa, ela deve ser incessante. Ela não pode ser por um momento e daqui a pouquinho a pessoa deixa de lado. Por quê? Porque a estratégia do mal é voltar. E se ele volta, e como diz a Bíblia, ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada, sem a presença de Deus, ele vai voltar. E a Bíblia diz que ele vai trazer 7 espíritos piores do que ele, e a situação daquela casa vai ficando cada vez pior. Por isso, amiga, não abra mão de lutar pela sua família. Não abra mão de buscar a Deus pela sua casa. Não abra mão de buscar a Deus pelos seus filhos, pelo marido,
pelo casamento. Não abra mão disso. Por quê? Porque você é a pessoa que Deus escolheu para lutar pela sua família, para cuidar da sua família, o intercessor da sua família, o intercessor da sua casa. Tá bom? Então, como é importante nós termos esta consciência. O mal tem uma estratégia, e a estratégia dele é voltar para a casa de onde ele saiu. Por isso, vamos lutar pela libertação da família, vamos lutar pela reconstrução do lar, mas vamos manter a nossa oração, a nossa fé, o nosso cuidado pela família. Porque a nossa família precisa da proteção espiritual que só Deus pode dar, tá bom? Nesta sexta-feira, nós estaremos 19h30 naquela reunião chamada Reunião Laços de Família. Essa reunião pela reconstrução dos lares, essa reunião para a reconstrução dos casamentos, para a proteção da família. Vem estar conosco. Rua Pedro Gonçalves, 1041, aqui na cidade de Indaiatuba. E além disso, nós temos o programa Laços de Família, às terças e quintas-feiras, e à meia-noite temos orado diariamente. E orado pela reconstrução, pela transformação de todos os lares. Nós estamos lutando pela família. E você? Está lutando também? É muito importante que você pense nisso, porque a sua família precisa de proteção espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo Devocional Diário. Até lá!